Você que está acompanhando o noticiário deve ter visto, obviamente viu, que a empresa aérea Gol pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Isso aconteceu na semana passada. Para quem não está familiarizado, para quem não acompanha com muita atenção, a recuperação judicial ela funciona como uma oportunidade para a empresa tentar se reorganizar financeiramente e renegociar as dívidas com os credores, para evitar que um desses credores peça a falência da empresa. Quando a empresa não recorre a esse processo e está em dificuldades, dá problema. Então, no caso da Gol, um credor poderia chegar e levar embora um avião com pagamento atrasado. A Petrobras poderia dizer o seguinte, olha, combustível só com pagamento à vista, não vou mais dar o prazo que eu dava antes e tal. E no pedido de recuperação judicial, que foi aceito pela justiça americana, a Gol entrou nos Estados Unidos, ela disse que fechou 2023 com dívidas de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. E aí tem um lado nessa discussão que é técnico, quase que um papo contábil, não vou entrar nesse caminho. Desse campo mais técnico é importante saber o seguinte: a empresa não vai para a recuperação judicial quando não tem uma dívida grande demais. Quando não tem uma dívida que, se deixar as coisas como estão, fica impagável, já é impagável. Então tem empresa que tem dívida muito grande e não dá lucro. E tem empresa que tem uma dívida muito grande e dá lucro. Ou seja, operacionalmente ela dá lucro. Quando você compara os custos com a receita, ela dá lucro. Mas ela tem uma dívida muito grande para pagar. É o caso da Gol. Então, os custos operacionais da Gol são inferiores ao que ela arrecada com a venda de passagem. Sobra dinheiro, mas não o suficiente para pagar as dívidas. Então, precisa de uma solução intermediada pela Justiça. E esse problema se intensificou com a pandemia, quando as empresas aéreas precisaram bancar os custos, boa parte em dólar, com uma receita zero, perto de zero. Transporte de carga continuou, mas receita de passageiro. Então, eu trouxe esse assunto aqui por duas razões. Primeiro, porque ele interfere diretamente na nossa vida. O Brasil tem 3 empresas aéreas maiores, né? A Latam, a Azul e a Gol. E se uma empresa está em dificuldade, a gente tem que saber, tem que acompanhar. É a segunda maior empresa em número de passageiros transportados, só perde para a Latam. Em voos domésticos, ela tem 1/3 do mercado. Então é um negócio importante. Se a recuperação dá certo, beleza, segue trabalhando normalmente e saindo da recuperação, trabalha normalmente. Se não dá certo, ela fecha. A Avianca Brasil entrou com pedido de recuperação judicial aqui no Brasil e não conseguiu sair. Acabou quebrando. A Latam fez exatamente o que a Gol fez, só que há mais tempo. Entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e saiu. E está aí, operacional. A taxa de sucesso de uma recuperação judicial, quando você mistura todas as empresas que fazem nos Estados Unidos, é de 20% a 30%. Quando a empresa tem uma operação lucrativa, ou seja, ela é viável do ponto de vista operacional, a taxa de sucesso beira os 90%. E os especialistas dizem que a Gol está nessa categoria. Ainda que você tenha um noticiário muito negativo, por exemplo, o valor das ações derreteu. É um negócio complicado. E os concorrentes aproveitam para espezinhar. Por exemplo, a Latam, ela fez circular uma carta para os caras que alugam, né, que têm os aviões e alugam os aviões, que são os lessores, fez circular uma carta dizendo, olha, diante do que está acontecendo no mercado aéreo, quero dizer que eu estou alugando avião. Carta do dia 26 de janeiro. Tem essa carta aí circulando em inglês para os lessores. Você fala, pô, mas já, né? Ou seja, ó, se você quiser, eu fico com o seu avião, hein? Aviões que são hoje usados pela Gol. Você vê que também tem a concorrência se mexendo. Bom, quando você tem uma recuperação desse tipo, o objetivo é salvar a empresa. E o acionista, ele não toma mais decisões. Tem um comitê independente que tem carta branca até para diluir o acionista. Ou seja, o acionista deixa de ser
controlador da empresa. Ele passa a ser um investidor e espera ver o que acontece. Em todo o mundo, a operação aérea é um negócio complicado. Mas no Brasil, e aí vem a segunda coisa que eu ia falar, é especialmente complicado por uma combinação de coisas que mostra como o Estado brasileiro atrapalha o funcionamento normal de um setor. É uma combinação de custos que a gente tem aqui e que não tem em outros lugares. E uma limitação do mercado nacional. E um descasamento entre receita e despesa. Muita despesa em dólar. E a receita em real. Então, olha isso aqui, e eu queria chamar a atenção, porque quem ouve esse número que eu vou dar agora, e quando eu levantei, eu achei que estava errado, e eu fiz as contas mais de uma vez, mas não está errado e é assustador. Ações na justiça. Você já ouviu que tem muita ação na justiça no Brasil, que no setor, nas empresas multinacionais, elas têm o grosso das suas ações no Brasil, e que muita empresa decide não operar com força no Brasil por causa das ações na justiça e tal. Agora, olha isso aqui. Nos Estados Unidos, as empresas aéreas têm uma taxa de pontualidade menor que a do Brasil. Menor que a do Brasil, tá? As empresas enfrentam um processo na justiça movido por passageiro a cada 10 mil voos. Então, decolam 10 mil voos, lotados ou não. O resultado é um processo na justiça. Um processo a cada 10 mil voos. Lá, decolam todos os dias 90 mil voos. Então, tem 9 processos na justiça por dia. 90 mil voos por dia. No Brasil, a cada 10 mil voos, a gente tem 8 mil processos. 8 mil processos a cada 10 mil voos. Só que a gente não tem 90 mil voos por dia, a gente tem 2.200 voos por dia. Olha a diferença do tamanho do mercado. Então são 1.700 processos por dia contra as empresas aéreas, todas. 9 nos Estados Unidos, 1.700 aqui. Como é que pode um negócio desse? Isso comparando os Estados Unidos. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, sigla em inglês, ela analisa os processos do mundo inteiro. 98%, o número certinho é 98,5% dos processos contra as empresas aéreas movidas por passageiros são de passageiros brasileiros. Aí é o seguinte, eu te disse que as empresas aéreas americanas são menos pontuais do que as brasileiras. Então, ou as empresas aéreas brasileiras são especialmente ruins, piores do que todas as empresas do planeta, de todos os países, todos. Não tem um país que tenha uma empresa pior, ou tem alguma coisa errada com a nossa legislação. Não é possível. 98,5% de todos os processos movidos por passageiros são movidos por passageiros brasileiros. Não faz sentido. Mas isso é custo para uma empresa. Imagina o departamento jurídico. 1.700 processos por dia aqui, 9 nos Estados Unidos para todas as empresas aéreas americanas. E aqui 1.700. Não tem sentido. Outro custo brasileiro. Taxa aeroportuária, das mais caras do mundo. Outro custo brasileiro. Querosene da aviação, 30% mais caro do que nos Estados Unidos. Você pega a América Latina, você pega o Caribe, eles usam os preços dos combustíveis praticados no Golfo do México, já incluindo margem, custo de refino, etc. Aqui, a gente acrescenta frete, taxa de nacionalização, armazenamento, etc, etc, etc. Uma empresa aérea estrangeira, quando voa para o Brasil, enche o tanque para vir para cá para botar a menor quantidade de gasolina, querosene, que puder botar. Uma empresa aérea que faz voo doméstico aqui não pode fazer isso. Custo alto. Aí, você vai para um mercado limitado. 2022, último ano que dá para fazer comparação com os países todos, 98 milhões de passageiros no Brasil. Para entender o que é passageiro, se uma pessoa faz um voo de ida e volta, ela é 2 passageiros. Se ela viaja uma vez por mês e volta para casa, ela é 24 passageiros num ano. Então, estou falando de 98 milhões de passageiros ano, não quer dizer 98 milhões de pessoas voando. Então, a gente teve 98 milhões de passageiros. Não importa se a pessoa foi e não voltou, né? Ah, fui, mudei para outro estado, ou então fez bate-volta e tal. 98 milhões, esse é o tamanho.
Não dá para fazer uma conta, teria que pegar todos os CPFs para saber quantas pessoas voaram, não faz muito sentido. Mas nos Estados Unidos, que tem uma população 1,5 vezes nossa, seria razoável que eles tivessem 130 milhões de passageiros, né? Para ter o mesmo tamanho que o nosso. Eles têm 853 milhões de passageiros ano. 9 vezes mais. Com 1,5 vezes o número de habitantes. Claro, tem mais turismo, tem mais estrangeiro voando, tudo isso é passageiro, tem mais voo internacional, tudo é passageiro. Mas o que mostra o tamanho e a pujança do mercado. Aí, pior parte, descasamento de moeda. Despesa em moeda forte, receita em real. Não dá para dolarizar as passagens, como nos Estados Unidos, óbvio. E as empresas ficam 60% do custo em dólar e o grosso da receita em real. Complica. E no caso da Gol, tem um agravante, que é a crise da Boeing. A Boeing deveria ter entregue no ano passado 15 aviões. Entregou 3. Olha só, olha como a coisa é no detalhe. Então, ela ia pegar 15 aviões novos e ia programar a manutenção dos aviões que ela iria substituir. Ia fazer devagarzinho, etc. E tal. A Boeing entregou 3. Então, ela teve que pegar 12 aviões para antecipar a manutenção. O que é a manutenção? Uma reforma de turbina custa 25 milhões de reais. Um avião tem 2 turbinas, 50 milhões de reais por avião. 12 aviões, 50 milhões, 600 milhões de reais de despesa inesperada. Veja, capitalismo envolve risco. O setor aéreo envolve mais risco ainda. Não está vendendo tecido numa loja. O máximo pode acontecer, ninguém comprar e tal, mas não estou falando dos riscos aéreos, são muito complexos. Agora, quando você tem um Estado que tem uma fórmula vou chamar brincando de sucesso, né? Para destruir, cobrar 30% a mais de combustível, praticar tarifa aeroportuária caríssima, adotar uma legislação que gera 8 processos a cada 10 voos. A contribuição do Estado brasileiro para fragilizar, em alguns casos, quebrar empresa aérea. Imagina o que acontece todos os dias em vários setores da economia que a gente não vê. A gente vê porque essa é uma empresa grande, a gente vê porque é um setor que tem a ver com a nossa vida. Você vai voar, você vai pegar Latam, vai pegar Gol, vai pegar Azul. Tá bom, pode pegar uma outra, mas se for voar entre capitais, é isso que você vai fazer. Então você tem interesse em saber como é que as empresas estão. Então essas empresas elas estão operacionalmente bem e tem dívida. No caso da Gol, a Azul também tem dívida. E está operacionalmente funcionando. Então, por isso que a gente fala o tempo inteiro que o Estado precisa destravar a economia, dar fluidez, sair do pescoço do empresário. E esse é um exemplo do que acontece quando não faz isso. Já seria difícil sem esses desafios nacionais. Com os desafios nacionais, a coisa fica muito complicada. Nós vamos acompanhar essa história e trazer para você as notícias conforme elas aconteçam. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.